Vamos começar com o Lucas. Primeiro, os 10 minutos ele vai apresentar a sua tese, seus argumentos, e depois dos 10 minutos a Ana vai também apresentar os seus argumentos. Então, eu vou aqui vou marcar, e a gente pode... Aí pode começar, Lucas. Você pode começar. Eu vou aqui desligar o microfone, aí a palavra é contigo. 10 minutos. Começando então. O debate tem como tema a pergunta: Deus existe? Então, o que vou propor aqui são algumas evidências que demonstram que a existência de Deus é mais plausível que a não existência. Ou seja, que há melhores razões para crer que Deus existe do que para negar a sua existência. Como cristão, também defendo que esse Deus se revelou de maneira sublime na pessoa de Jesus Cristo. O primeiro argumento é oriundo de Tomás de Aquino. Premissa número 1. Tudo que se movimenta ou muda foi movido ou mudado por outra coisa. Premissa número 2. Não pode haver uma sequência infinita de coisas movendo umas às outras. Portanto, tem que existir algo que deu o primeiro movimento em tudo, sem ter sido movido. E esse algo é o que denominamos Deus. Tomás de Aquino observou no mundo que está em constante mudança e movimento. Uma bola rola porque algo a empurrou, a água ferve porque há calor, e assim por diante. Tomás de Aquino percebeu que tudo que muda ou se move depende de algo anterior que causa essa mudança. Mas isso não pode ir para trás para sempre, senão nunca haveria um primeiro movimento. E, portanto, nada estaria se movendo agora, o que contradiz a experiência. Portanto, para que haja movimento agora, deve haver um primeiro motor, que não foi movido por nada, um ser eterno, necessário, que dá início à cadeia sem depender de outra causa. Esse ser é o que chamamos de Deus. Agora, o meu segundo argumento, ele complementa um pouco esse primeiro de Tomás de Aquino. É um argumento chamado argumento cosmológico. A primeira premissa do argumento é a seguinte: tudo que começa a existir tem uma causa. Acredito que essa premissa é praticamente impossível de negar, pelo menos se a pessoa é honesta intelectualmente. Premissa número 2, o universo começou a existir. Temos razões tanto filosóficas, como vimos no argumento anterior, quanto científicas, para acreditar que o universo não é eterno no passado, mas começou a existir em um passado distante. Uma das evidências científicas é a expansão do universo. Até meados do século XX, se achavam que o universo era eterno, mas hoje sabemos, com um razoável grau de certeza, que o universo teve um começo. Na década de 20 do século passado, o matemático russo Alexander Friedmann e o astrônomo belga Georges Lemaître tomaram as equações de Einstein e chegaram a elaborar modelos de expansão do universo. Em 1929, o astrônomo Hubble, através de incansáveis observações no Observatório do Monte Wilson, fez uma surpreendente descoberta que comprovava as teorias de Friedmann e Lemaître. O universo está se expandindo, portanto, teve um início. Portanto, a conclusão dessas duas premissas: premissa número 1, tudo que começa a existir tem uma causa. Premissa número 2, o universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. Mas que causa seria essa? Portanto, tanto com base nas evidências científicas quanto filosóficas, temos bons motivos para acreditar que o universo veio existir, e se ele veio existir, ele tem uma causa. Mas qual seria a causa? Deve ser uma causa não causada, pois vimos que uma cadeia de causas infinitas é algo impossível. Ela é, portanto, a causa primeira não causada. Como o espaço começou a existir no Big Bang, a causa deve estar além do espaço, ou seja, a causa deve ser transcendente. Como a matéria começou a existir no Big Bang, a causa deve estar além da matéria, ou seja, imaterial. Como o tempo começou a existir no Big Bang, a causa deve estar além do tempo, ou seja, eterna. Essa causa deve ser muito poderosa, pois criou toda a matéria e energia. Por fim, deve ser uma causa pessoal. Pense comigo. Essa causa eterna causou um efeito na temporalidade com a origem do universo. E sabemos que uma força impessoal não tem a capacidade de tomar decisões. Portanto, o argumento cosmológico nos dá uma causa transcendente, imaterial, eterna e poderosa e pessoal, que é o que chamamos de Deus. Portanto, Deus existe. Agora eu vou apresentar meu terceiro argumento, chamado argumento moral. Premissa número 1. Se Deus não existe, então valores morais objetivos não existem. Valores morais objetivos são valores que são válidos e obrigatórios, independentemente das nossas opiniões. Muitos, independentemente das crenças, concordam que se Deus não existe, então valores morais objetivos não são objetivos dessa forma. Número 2, premissa número 2. Valores morais objetivos existem. Nós discernimos bens e males morais objetivos. Ações como estupro, crueldade e abuso infantil
não são apenas comportamentos socialmente inaceitáveis, são abominações morais. Algumas coisas realmente são más. Similarmente, amor, igualdade e benevolência são realmente bons. A teoria darwinista não nos fornece uma base sólida para afirmarmos a objetividade dos valores morais, mas Deus sim. A existência de Deus fundamenta a moral. Deus é o bem supremo e nos criou a sua imagem e semelhança. Somos seres que têm a moralidade inata em nós. Concluindo, se há valores morais objetivos, segue-se que Deus existe. Agora eu vou apresentar o meu quarto e último argumento, chamado argumento histórico para a ressurreição de Jesus. Existem 3 fatos independentes que são reconhecidos pela maioria dos historiadores do Novo Testamento de hoje, que creio eu ser melhores explicados pela ressurreição de Jesus. Fato número 1, tumba vazia. No domingo após a crucificação, um grupo de mulheres foram até a tumba e a encontraram vazia. De acordo com Jacob Kremer, um especialista austríaco, a maioria dos estudiosos se apega firmemente à confiabilidade das declarações bíblicas sobre a tumba vazia. Fato número 2. Em muitas ocasiões, diferentes pessoas alegaram ter visto Jesus vivo após sua morte. De acordo com o crítico do Novo Testamento, Gerrit Ludemann, pode ser tomado como historicamente certo que os discípulos tiveram experiências após a morte de Jesus, nas quais ele apareceu a eles como Cristo ressurreto. Essas aparições foram testemunhadas não apenas por crentes, mas também por não crentes, céticos e até mesmo inimigos. Fato número 3. Os discípulos repetidamente passaram a crer na ressurreição de Jesus, apesar de ter toda a predisposição ao contrário. Os judeus não acreditavam em um Messias que morria e ressuscitava, e as crenças judaicas não concebiam alguém ressuscitando antes do final de tempo. Mesmo assim, os discípulos passaram a crer tão fortemente que Deus havia ressuscitado Jesus entre os mortos, que estavam dispostos a morrer pela verdade daquela crença. Para mim, o cristão tem boas razões para crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e era quem afirmou ser. E se Jesus ressuscitou, Deus existe. Esses 4 argumentos formam juntos uma forte evidência para a existência de Deus. Existem muitos outros argumentos que não expus aqui por falta de tempo, mas acredito ser o bastante para demonstrar que a fé em Deus não é uma fé ingênua e cega, que é chamada de fideísmo, mas sim uma fé que pensa, que raciocina e que também está fundamentada em evidências filosóficas, científicas e históricas. Eu tenho mais uns 2 minutos e meio, então eu vou dar uma recapitulada naquilo que eu argumentei até agora. Eu trouxe, então, um argumento de Tomás de Aquino sobre o movimento, que há a necessidade de um primeiro motor, ou seja, algo que fez dar o pontapé inicial no movimento do universo. O meu segundo argumento foi o argumento cosmológico, que busca entender qual que foi a causa do universo. Nós temos boas razões para acreditar que o universo não é eterno, que ele começou a existir. E sabendo que o universo começou a existir, a gente entende que tudo que começa a existir tem uma causa. Oi, Benilton, teu áudio está ligado, tá? É que senão me atrapalha um pouco ouvindo tua voz aí, faz favor. Então, a gente entende que se o universo teve um começo, ele tem uma causa, pois tudo que começa a existir tem uma causa. E essa causa indica que é um ser atemporal, um ser transcendente, um ser imaterial e um ser muito poderoso, pois o universo está se expandindo até hoje. Então, é o que denominamos, chamamos de Deus. São características, atributos que atribuímos a Deus. O meu terceiro argumento foi o argumento moral, que mostra que Deus é a base da moralidade. Se você tira Deus da jogada, tira Deus do jogo, tira Deus do tabuleiro, não há valores morais objetivos. A gente entra no mar de relatividade, no mar de opiniões. Até mesmo o estupro, por exemplo, não é objetivamente errado na visão darwinista. O que acontece é que com o tempo se tornou um tabu, pois causava um clima meio complicado na tribo, mas não que seja uma ação objetivamente errada estuprar alguém. O fato número 4 é um argumento histórico para a ressurreição de Jesus, mostrando que o Novo Testamento, como uma fonte que a gente entende ser confiável escriturasticamente, manuscritologicamente, a gente entende que podemos confiar que o que está escrito, em uma ampla medida de certeza, a gente sabemos que aconteceu muitos dos eventos que eles relataram. Então, temos bons motivos para acreditar nos autores do Novo Testamento. Pelo meu cronômetro aqui, tenho 10 segundos, então agradeço e tenhamos um bom debate. Tá. Joana, você, 10 minutos. Eu faço a minha exposição, você primeiro responda os 4 argumentos do Lucas. Você, eu acho que eu coloco primeiro os seus argumentos, né? Primeiro os 10 minutos. Tá, beleza. Então, vou iniciar meu cronômetro aqui.
Então eu vou explicar um pouco como que eu me tornei ateia para chegar aqui nas minhas conclusões aqui sobre por que eu acho que é menos plausível a existência de alguma divindade ou de alguma questão metafísica sobrenatural do que a existência. Então, eu balizo aqui a minha visão de o que é mais plausível e o que é menos plausível de acordo com a metodologia científica. E aí a gente entra em dois preceitos, que um deles é falsibilidade e o outro é a navalha de Ockham. Existe uma alegoria criada pelo Carl Sagan, que é o do dragão na garagem. Imagina que você está andando na rua, alguém desconhecido chega e diz que tem um dragão na garagem dele. Você não acredita, porque o dragão é uma coisa extraordinária. Então você pede por provas da existência do dragão. Então ele abre a garagem para você e a garagem está vazia. Você diz, então onde está o seu dragão? Ele fala, mas o dragão é invisível. Então você pensa imediatamente em outras formas de você experienciar esse dragão de forma extra subjetiva. Por exemplo, podemos usar visão infravermelho, ao que ele diz. Mas o dragão, ele também não emite calor. Então você pensa, nós podemos colocar farinha no chão e o dragão vai pisar na farinha e deixar as pegadas. Ao que ele responde, mas o dragão, ele não pisa no chão. Então você pergunta, mas nós podemos então jogar a farinha por cima do dragão e nós vamos ver o contorno ali do corpo dele. Ao que ele responde que o dragão é intangível, também não dá para tocar. Então a conclusão é a seguinte, qual é a diferença desse dragão, que ele é intangível, invisível, não emite calor e não toca no chão, para um dragão inexistente? E a rigor, não tem nenhuma diferença. Então, para mim, essas questões de coisas que são infalciáveis, de coisas que não são possíveis de serem falseadas, entra nessa categoria do dragão na garagem. Claro, existem coisas que não faz sentido de falar em falsibilidade, porque elas não estão no plano da existência, não estão no plano da existência do mundo físico. Por exemplo, democracia. Democracia não faz sentido falar em falsibilidade. Ou matemática, não faz sentido porque não são coisas que estão no plano da existência do mundo físico. Mas como a ciência estuda o funcionamento do mundo físico, do universo físico, então para mim faz sentido sim falar em questão de falsibilidade para coisas que se propõem no plano da existência. Então você chega na questão de alguma divindade. A divindade, ela interage com o mundo físico, pelo menos para a maioria das pessoas que vão acreditar com a divindade. Elas vão acreditar que essa divindade criou algo, que essa divindade interfere em algo, que essa divindade possivelmente faz milagres. Então a gente consegue experienciar ela no funcionamento do mundo físico, portanto ela pode ser estudada sim, de acordo com a metodologia da ciência. Então a falsibilidade seria essa questão de você ter alguma forma de você provar que aquela coisa não existe, de que aquela coisa é falsa. Essa é a questão da falsibilidade. Então, por exemplo, teoria da evolução. A teoria da evolução ela é falseável. Como que você falseia a teoria da evolução? Você encontrando um fóssil que não deveria pertencer àquela camada geológica. Então, por exemplo, no período cambriano não deveria existir um fóssil de ser humano. Se você encontra um fóssil humano no período cambriano, você falseou a evolução. E quando você chega nessas questões que se trata de divindade, de metafísica, sobrenatural, você na maior parte das vezes vai chegar em coisas que são infalciáveis. Daí eu acho que, para mim, ao meu ver, não faz muito sentido e entra na mesma categoria do dragão na garagem. E, de acordo com a navalha de Ockham, você fala das explicações que são mais plausíveis. O que é a navalha de Ockham? A explicação mais plausível é aquela que exige menos premissas. Então, por exemplo, quando você está de noite na sua casa e você ouve o ranger da madeira, existem duas explicações que você pode levantar. Uma explicação, a dilatação é por causa da temperatura da madeira, que faz esse som. Segunda explicação, tem fantasmas andando pela minha casa. A explicação da dilatação da madeira, ela exige menos premissas. Ela exige que a madeira dilate de acordo com a temperatura, que é uma coisa que é amplamente comprovada. A segunda explicação de fantasmas, ela exige mais premissas, porque exige a existência de fantasmas, exige que esses fantasmas tenham uma materialidade, que eles interagem com o mundo físico, e são coisas que a gente nunca comprovou e nunca conseguiu experienciar. Então, ao meu ver, é por essas questões que não faz muito sentido acreditar em coisas que são metafísicas, que são além do mundo físico, que sejam sobrenaturais. Se você acredita nesse Deus que ele intervém no mundo, que ele cria as coisas, que ele faz milagres, então sim, você consegue testar ele, e ele já foi testado de várias formas. Então, todas as coisas que são utilizadas Deus para explicar, que são utilizadas Deus para explicar a criação do universo, a origem da vida na Terra, ou enfim, outros fenômenos, já são explicadas pela ciência, e explicações que pela navalha de Ockham são mais plausíveis. Inclusive, eu trouxe um estudo aqui, que eu vou falar mais sobre ele, que é o estudo dos efeitos terapêuticos da oração na cura após cirurgias. E nesse estudo colocaram várias pessoas ali, algumas delas, todas elas se recuperando de cirurgias, né? E algumas delas tinham outras pessoas orando por elas, e outras delas não tinha ninguém orando por elas. E o grupo que apresentou as melhoras mais rápidas foi o grupo que não tinha nenhuma pessoa orando por elas. E todos os grupos tinham ali uma melhora semelhante, o que mostra que, na verdade, a oração, ela tem o mesmo efeito do que o mero acaso. Em questão de explicações de divindades, de religiosas, para questões que são da alçada da ciência, né, como eu falei, a origem da vida na Terra, a origem do universo,
isso é o que a gente chama de Deus das lacunas, né? Ao longo de toda a história da humanidade foi utilizada a ideia de divindades para explicar coisas que naquela época não se era possível explicar pelo conhecimento não religioso da época. Então, por exemplo, Zeus foi criado para explicar por que tinha raios, que toda vez que acontecia um raio, na verdade era Zeus, do alto do Monte Olimpo jogando um raio, algo que hoje a gente sabe que não faz sentido e que a gente consegue explicar melhor pela interação entre as cargas elétricas nas nuvens. E isso vale também para a chuva, isso vale também para o pôr do sol, né, que seria, por exemplo, o deus Apolo, colocando os cavalos passando pelo céu e colocando os cavalos dentro do estábulo, e isso seria o sol se pondo, ou que seria o deus Sá, que estaria indo para casa, enfim, várias explicações que a comunidade naquela época não conseguia explicar de acordo com os conhecimentos práticos e que explicava de acordo com a religião. Então, Deus das Alcunas, hoje em dia, ele vai muito para esse lado de coisas que não podem ser explicadas pela ciência, como o que acontece depois da morte, de onde que vem as pessoas, de onde que vem a consciência, e essas questões que ainda ou não podem ser respondidas pela ciência porque elas são infalciáveis, ou que elas até podem ser respondidas, mas que a gente ainda não consegue responder de forma satisfatória, elas acabam sendo respondidas pelo Deus das lacunas. E quanto aos 4 argumentos que o colega Lucas citou ali, daí eu vou responder no momento da tréplica. Então, só para recapitular também, os 2 motivos que eu defendo para a gente concluir que a existência de deuses é uma coisa que não é plausível, a falsibilidade, que é o preceito científico de acordo com algo para ser considerado científico precisa ser possível de ser provado como falso, e eu defendo que é impossível, que não tem como você provar Deus como falso, e o segundo preceito na vara de Ockham, de acordo com o qual a explicação mais plausível é aquela que exige menos premissas, e a explicação de divindades exige muitas premissas, porque são coisas que a gente não conseguiu experienciar de forma além do indivíduo, né, ou seja, extra-subjetiva, e que ele só consegue experienciar de forma subjetiva, então a gente não consegue medir. Essas coisas que são infalciáveis e que não podem ser expressadas de forma extra-subjetiva, elas acabam entrando naquele argumento de porque eu sinto dentro de mim, porque eu experiencio Deus, mas que não podem ser experienciadas para fora do indivíduo. Então, muito se argumenta, por exemplo, assim, mas antes de se detectar bactérias, não tinha evidências da existência de bactérias. Mas hoje em dia a gente tem, hoje em dia a gente consegue ver no microscópio bactérias e a gente consegue mensurar essas coisas que estão além do indivíduo. A gente consegue medir, por exemplo, várias formas de medida da eletricidade que ela não é visível, a gente consegue medir em volts, a gente consegue medir a corrente em amperes, e quando a gente fala em divindades, a gente não consegue medir isso de qualquer forma, além do indivíduo sentir que está interagindo com algo dentro da mente dele. Eu vejo que ainda tem mais 1 minuto e meio, mas eu vou encerrar por aqui. Então, tá ótimo. Então, agora, Lucas, você tem 8 minutos para réplica. Beleza. Obrigado, Ana, pela exposição dos seus argumentos. Bem, no início, ela disse, então, que ela vai muito pela metodologia científica, no sentido de dizer que ela acredita na ciência. Mas, Ana, sabe que a metodologia científica, o método científico, é permeado por pressuposições que a própria ciência, ela não prova pela ciência. São pressupostos que ela usa para fazer experimentos, para chegar a conclusões. Então, vou te dizer algumas coisas que a ciência, por exemplo, não explica. A ciência, ela não explica se algo é bom ou mal no campo da ética, que já é da disciplina da filosofia. Ela não explica a matemática, ela não prova a matemática, ela pressupõe a matemática. A matemática é um pressuposto das metodologias científicas, o que é belo, o que não é, a questão estética que no ser humano é muito enraizado também, ela não explica. A questão metafísica do ser, da realidade, dos princípios últimos, da realidade primeira, no qual filósofos durante milênios se debruçaram, então ela também não explica. Então, ela, usando esses pressupostos, da qual não pode ser provado cientificamente no laboratório, essas coisas que eu acabei de dizer, ela faz aquilo que ela pretende a fazer, é buscar a melhor explicação para as coisas, enfim, para a matéria, física, química, biologia, são disciplinas que buscam, então, explicar esse mundo, mas longe de ser algo irrefutável. E outra, até mesmo a questão de verdade objetiva não é visto na ciência, pois ela está sempre aberta a mudanças. Então, uma verdade hoje na ciência pode não ser verdade amanhã. Então, a ciência,
às vezes a gente vê pessoas defendendo dogmas científicos, como se fossem dogmas mesmo, mas, na verdade, o que a ciência ela se propõe a fazer não é criar dogmas, apesar de algumas pessoas pegarem certas teorias, como a teoria da evolução e outras, e tratar como dogma. É isso que eu quis dizer. Bom, sobre o dragão na garagem, ela pergunta qual a diferença, então, de acreditar nesse dragão ou em Deus. Na verdade, são várias, né? Deus é um ser que explica a origem do universo, é um ser que explica o ajuste fino, que é um argumento que eu não trouxe, mas que basicamente diz que o universo é complexo demais para tudo isso ter surgido ao acaso. Então, a moralidade também, Deus explica porque somos seres morais, como eu trouxe nos meus argumentos na minha fala inicial. Então, longe de tratar com semelhança essa questão do dragão e de Deus, são coisas completamente diferentes. Dragão realmente é um dragão imaginário que uma pessoa pode imaginar, mas Deus é um conceito que explica muitas das coisas que a gente está vendo do século XX para cá, principalmente a questão do Big Bang. Deus é a melhor explicação do porquê existe alguma coisa ao invés do nada, sabe? Então, mas voltando um pouco a essa questão, primeiro a gente tem que também aceitar que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Mesmo que tu diga que eu não vejo razões para Deus, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Na criminologia, nos institutos periciais, se usa muito isso, que não porque não há um argumento, uma prova de que alguém matou alguém, significa que essa pessoa não matou alguém. Né? Fez jeito, sabe disso. Então, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Mas, longe de ser um Deus das lacunas, como eu estou procurando mostrar, tu comentou sobre a navalha de Occam, que basicamente ele vai dizer, né, que se duas teses explicam o mesmo efeito, digamos assim, a que há menores explicações ou menos explicações tende a ser a verdadeira. Mas vamos então fazer uma brincadeirinha imaginativa aqui. Vamos supor que Deus não existe. Vamos supor que tudo surgiu por mero acaso. O Big Bang explodiu através do nada. As estrelas foram formando, através da explosão delas, foram formando planetas, essas coisas. E aí existiu uma poça primordial, surgiu uma espécie de H2O no planeta Terra. Caiu um raio, talvez, não sei de onde. Esse raio fez surgir a primeira vida, e aí foram acontecendo os eventos evolutivos. Nós éramos unicelulares, aí depois a célula começou a se multiplicar, e passou-se um bom tempo, estamos conversando hoje, usando a internet, falando sobre o universo. Então, assim, é improbabilidades em cima de improbabilidades. Então, se você tira Deus da jogada, você tem que usar muitas explicações em cima de explicações que vão contra até a matemática na qual muitos cientistas usam hoje para mostrar a improbabilidade da gente ter surgido. Então, se a navalha de Occam for usada nesse caso, um ser metafísico necessário, como nos mostra o argumento de Aquino, o argumento cosmológico, um ser necessário que criou o universo, que desenvolveu o universo complexo, ele, sendo um ser metafísico que causou o movimento, estava no início, causou tudo, e é muito mais simples essa explicação do que acreditar que o acaso foi acontecendo, porque assim, a história de Adão e Eva passa a ser fácil de acreditar, porque pelo menos na história de Adão e Eva teve um Deus que criou. Já se a gente acreditar que não existe Deus, a gente está aqui conversando e tal, houve todo um processo ao acaso, não houve uma mente inteligente por trás disso tudo. Olha, o olho humano é mais complexo do que qualquer máquina fotográfica, sabe? Então, a gente precisa de um engenheiro para fazer um carro, quanto mais um corpo humano. Eu vou me adiantar aqui que o tempo está acabando. Tu falou que a oração tem o mesmo efeito que a não oração, por causa de alguns testes. É fácil, Deus não é obrigado a curar todo mundo só porque a pessoa pediu. Então, claro, durante o experimento, Deus pode muito bem ficar de braços cruzados, eu não vou participar desse joguinho que estão fazendo para me testar, para saber que eu existo, apesar de ter mostrado muitas evidências da existência de Deus. Então, eu quero mostrar também que Deus não é o Deus das lacunas. A crença em Deus não vem da ignorância, mas de evidências positivas, das quais eu usei alguns argumentos, como a origem do universo, a existência das leis morais, a sintonia fina do cosmos, que mostra a complexidade que surgiu através de uma mente inteligente, creio eu. Então, Deus se revelou através da criação, através da razão pela qual nos deu essa ideia de pensar sobre as últimas coisas, nos deu a consciência moral, e também pela história se revelou através
de Jesus Cristo através da história dos judeus, que estão vivos até hoje, basicamente acreditou por um milagre, e principalmente pela ressurreição de Jesus, que foi a base do cristianismo, devido à ressurreição que iniciou a igreja. Então foi um milagre que Deus fez. Então, longe de ser um Deus das lacunas, é um Deus que me dá argumentos positivos para defendê-lo. Então, se fosse Deus das lacunas, seria um Deus que eu acredito só por acreditar, mas estou aqui argumentando usando sua razão, tanto é que eu nem citei a Bíblia, praticamente. Pelo meu cronômetro, acabou meu tempo. Ok. Ana, 8 minutos. Certo, então eu anotei alguns tópicos aqui para a gente falar. O primeiro que você falou aqui, do que é, na verdade, o dilema da causa primeira, né? Se toda criatura é movida por uma causa, a gente chega em qual foi a causa que causou tudo isso, e essa causa não pode ser causada por nenhuma outra coisa, senão a gente chega numa regressão infinita que é impossível. Então, para a gente falar de causa primeira, a gente tem que necessariamente ter a ideia de linha do tempo, porque sem tempo a gente não consegue falar de primeiro ou de antes. O antes ou o primeiro pressupõe a ideia de tempo. Então, como você bem disse, quando aconteceu o Big Bang, foi quando também surgiu o tempo. Não existe antes do Big Bang, não existe primeiro do Big Bang, porque o Big Bang foi o que deu origem ao tempo também. Então, quando a gente tinha lá uma partícula que era a singularidade, que continha toda a matéria que existe no universo comprimida numa partícula de Planck, quando essa partícula colapsou, dando origem ao Big Bang, foi quando surgiu também o tempo. Então, se existia algo antes do Big Bang, não se tem como saber, porque também não existia tempo. Não faz sentido falar em antes, ou em primeiro, ou em causa primeira, quando você fala do surgimento do tempo ali. E é uma coisa que realmente é contraintuitiva e é difícil de ser entendida, porque é muito difícil a gente pensar na não existência do tempo, mas que não precisa de uma causa primeira aí, que no caso, né, o surgimento do universo já é a causa primeira. E quando você fala ali que Deus seria essa causa, né, que seria atemporal, que seria a causa de tudo isso, e que não precisaria de uma causa anterior a ele, a gente entra num problema que seria a falácia da delegação especial. Que Deus seria essa coisa especial que não precisaria de uma causa, e que eu pergunto para que seria diferente de todo o resto que precisaria de uma causa primeira. De onde que veio Deus? Como que surgiu Deus? Ele existiu por tempo infinito, e depois de infinitos anos ele decidiu criar o universo, daí surge esse problema aí. E você falou que seria uma criatura extremamente poderosa, tanto que o universo está se expandindo até hoje. E a expansão do universo, que continua até hoje, ela é explicada, na verdade, pela existência da energia escura. E a energia escura seria essa energia que causa a expansão do universo e que continua até hoje. Seria um tipo de energia que tem um efeito oposto ao efeito da gravidade. E que é movido, no caso, não pela existência de matéria, mas pela existência de vácuo, que é a coisa mais abundante no universo inteiro. Então, você falou também ali da moral objetiva, e a verdade é que não existe uma moral objetiva mesmo. Existiram inúmeras sociedades ao longo da história da humanidade, e você não vai achar nenhum preceito moral que seja comum a todas elas. O pessoal cita, por exemplo, não matar, mas quase todas as sociedades tinham alguma permissividade em relação a matar, e matar era permitido em algumas circunstâncias. Essas circunstâncias no qual matar é permitido varia de sociedade para sociedade. É a mesma coisa para roubo, para furto, são coisas que dependem de definição. O que é roubo, o que é furto? Isso depende de definição, e essa definição vai variar de sociedade para sociedade. Então, de fato, essa moral objetiva, ela simplesmente não existe. Isso quer dizer que estupro é relativizável? Você pode dizer que estupro é errado ou não, de acordo com a opinião? Não, porque daí a gente tem uma outra coisa que é a lei. Então, a gente tem legislações nacionais e legislações internacionais, e essa legislação, ela baliza o comportamento humano do que é aceitável e o que não é aceitável em sociedade. Em relação a coisas que não são ilegais, ou que podem ser morais, enfim, aí a gente entra no debate de ética, e esse debate, de fato, daí não é da alçada da ciência, porque filosofia e ciência são áreas de conhecimento diferentes. Então, de fato, você falou que a ciência não explica o que é belo, a ciência não explica o que é certo e o que é errado, isso não é da preocupação da ciência, isso é da preocupação da filosofia. A ciência não explica a matemática também, porque a matemática ela não é ciência, a matemática não é uma área da ciência, a matemática é uma área da filosofia. Isso me lembra também ao que você falou sobre verdade, sobre dogma, né? Eu não defendo o conceito de verdade, porque a gente não consegue experienciar a realidade tal como ela é, a gente consegue experienciar de acordo com os nossos sentidos apenas. Então, eu defendo que a gente tenha métodos para definir o que é mais plausível e o que não é plausível. E aí eu deixo um questionamento para você, inclusive, porque é de acordo com essa metodologia que eu percebo que nenhuma religião é plausível. Como que você define que o cristianismo é mais plausível que o hinduísmo, que o islamismo, que o judaísmo, que o budismo, que religiões nórdicas, helenísticas, egípcias ou indígenas? Como que você elenca a plausibilidade dessas religiões? Porque, ao meu ver, isso se torna muito difícil quando você não utiliza de alguma metodologia nesse sentido. E falando aqui sobre a questão de dogma, a ciência ela não tem dogmas, a ciência
ela tem teorias que são bem consolidadas, que já foram testadas, já foram passadas pelo teste da falsibilidade, em estudos revisados por pares, e eles se tornaram sólidos. Mas eles estão abertos também a questionamento, tanto que o tempo todo surgem novas teorias, e teorias antigas são mais consolidadas. Só que isso é feito de acordo com evidências, de acordo com pesquisas e de acordo com metodologia em estudos revisados por pares, etc., não de acordo com, eu acho que. Em relação também ao acaso, né, eu não vejo problema em dizer que o universo ele teria se tornado assim em virtude de acaso, porque isso é muito bem explicado, e não existe, assim, nada ali que o acaso não possa ser uma explicação aceitável. O acaso, ele existe. Eu uso o exemplo do campeonato de Cairo Coroa. Se você colocar 1.024 pessoas para competir no Cairo Coroa, no qual no final só vão sobrar 2 finalistas, e uma pessoa vai ganhar o concurso de Cairo Coroa, essa pessoa ela vai ter ganho no Cairo Coroa 10 vezes seguidas. Vai ter ganho no Cairo Coroa 10 vezes, vai ter ganho de 1.023 pessoas. Isso parece uma coisa improvável, mas na verdade é uma consequência necessária do campeonato de Cairo Coroa. Na mesma questão entra o universo, né, que não tem nada de extraordinário, existe muito mais vácuo do que matéria, existe muito mais vácuo do que estrelas, existem muito mais planetas que não são habitáveis do que planetas que podem abrigar vida. Então não vejo nada de extraordinário nisso. Em relação à complexidade, eu não vejo nada que seja complexo que não possa ser explicado pela ciência. E eu gostaria de perguntar também o que seria uma coisa simples então, no universo, né? Porque tudo é complexo. Uma estrela é muito complexa, uma pedra é muito complexa, tem um arranjo de moléculas ali bem complexo, e eu não vejo nada que seja simples. O corpo humano, por outro lado, também, obviamente, é uma coisa complexa, mas também é uma coisa que é bastante imperfeita. Então, a gente tem os homens, eles têm a próstata, tem a questão ali das mulheres da proximidade do canal vaginal com a uretra, que também pode causar bastante infecção, tem a proximidade ali do tubo digestivo da faringe e da laringe, então são várias coisas que são imperfeitas no corpo humano. A questão ali dos ossos ali no calcanhar, que permitem problemas de coluna, etc. A própria predisposição a câncer, que é uma coisa que é explicada pela biologia, mas que também não seria perfeita. E em questão que você falou da ressurreição de Jesus, eu me pergunto quais seriam as evidências históricas que a gente teria disso fora da Bíblia e fora de autores cristãos. Quem que de fato viu Jesus depois da ressurreição, quem de fato viu a tumba dele sem nenhum corpo, onde ele ficaria essa tumba, qual que é a localização disso e quais seriam os textos que a gente teria daquela época que poderiam evidenciar isso. Em relação a Deus não participa do experimento, daí a gente entra naquela questão da falsibilidade, do dragão que é invisível, do dragão que não emite calor, esse Deus que não quer participar do experimento, esse Deus que ele não quer ser testado, esse Deus que não vai ajudar quem pedir, porque ele não quer participar desse jogo, como você falou. E aí, novamente, eu defendo que é sim, Deus dá das lacunas, porque se você diz, a ciência não explica isso, mas então o meu Deus explica. Por que o seu Deus explica? Por que ele seria uma causa? E por que exatamente o Deus cristão? E eu vou terminar aqui. Iona, beleza. Pessoal, antes de passar a palavra para o Lucas, eu quero só convidar vocês, no próximo sábado a gente vai ter, na verdade vai ter uma entrevista com o professor Ricardo, ele é da cidade de Imperatriz, é historiador também, e ele levantou uma questão que eu vou fazer as entrevistas, e todos vocês já estão convidados no sábado, a partir das 8 horas, das 20 horas. Ele disse que o Velho Testamento não tem conexão com o Novo Testamento. Então ele disse que ele vai discursar sobre isso. Então, Lucas, você tem 5 minutos, eu tive que reduzir o tempo, tá? Devido que a gente ficou muito atrasado, então você tem 5 minutos para fazer a tréplica. Começando agora. Beleza. Pô, sacanagem aí, Vinícius. Me deixou mal agora. Tanta coisa para responder. Vamos lá. Então, ela admite que o surgimento do tempo realmente aconteceu. Ele surgiu. O tempo não é algo eterno. Mas não sabemos o que havia antes. Pois bem, Deus, através do argumento de Aquino, através do argumento cosmológico, é a melhor explicação para o surgimento do tempo. É um ser que estava fora do tempo. Pois ela diz, tá, mas como assim Deus? Onde é que estava Deus? Como Deus existiu? Deus, por definição, é um ser necessário, é um ser que existe desde sempre. E como Aristóteles mostrava até mesmo antes de Cristo, é preciso um ser desse para explicar a origem do universo, para explicar esse início do movimento. Então, o argumento do Big Bang, a teoria do Big Bang, ela realmente desce seco em muitos ateístas, porque os cristãos realmente se deliciam com isso, pois mostra que há necessidade de um ser necessário que criou o tempo, que criou a matéria, e portanto ele é imaterial. Enfim, eu não vou repetir, mas no início da minha apresentação eu fiz a argumentação em prol disso. Ela disse que a energia escura, ela explica a expansão. Pois bem, Deus pode usar a energia escura para fazer com que o universo expanda. Afinal de contas, Deus criou toda a matéria do mundo, ou matéria escura, enfim, Deus
o que é impossível para esse Deus, né? Então, eu colocaria Deus nesse ponto, assim, de que Deus pode usar. A gente não falou muito de teoria de evolução, mas tem cristãos que acreditam na evolução. Beleza, a evolução pode ser uma forma pelo qual Deus fez os seres humanos evoluírem. E, afinal de contas, colocando Deus na jogada, a explicação é muito mais plausível, pois as complexidades são explicadas. Houve um ser com inteligência que criou inteligência. Pois se tu tira Deus da explicação, a gente tem que entender que a não inteligência criou a inteligência, sabe? Então, é algo que eu penso é absurdo. É muito mais fácil entender que houve um engenheiro cósmico que criou tudo isso. Tu disse que tu fala muito rápido, Ana, talvez não tenha entendido bem, mas tu disse que matar alguém, algumas sociedades entendiam que matar alguém não era objetivamente errado e tal, mas eu digo que, assim, muitas vezes a moralidade não é visto pelo que a pessoa faz, mas pela reação da pessoa. Por exemplo, a pessoa pode dizer, eu não acho nada de errado roubar alguém, mas experimenta roubar essa pessoa. Ela vai dizer, não faz isso. Então, a moralidade a gente não vê por aquilo que as pessoas fazem, mas pela reação delas. Tu disse que estuprar é errado por causa das leis, até que eu entendi. Isso eu acho um absurdo, sabe? Entender, colocar o estupro como errado só por causa das leis. Não, estuprar é errado porque o ser humano tem uma natureza que merece valor, uma natureza digna, entende? E isso Deus te dá. Deus te dá dignidade. Realmente, se partir só para o âmbito darwinista, tu não tem um valor objetivo melhor do que de um rato, por exemplo, que está no esgoto nesse exato momento. Só evoluiu de uma forma diferente. Mas Deus dá essa dignidade, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Estuprar é errado por causa que fere a dignidade humana, e não porque tem leis. Então, se não existisse leis, estuprar tá tudo certo. Realmente, de acordo com a teoria darwinista, faz parte. Tu disse, e as outras religiões, elas são plausíveis e tal? Eu vou dizer que, assim, o argumento do Big Bang já descarta 99% das religiões. O argumento do Big Bang vai dizer que o universo foi criado. Só tem, basicamente, 3 religiões na contemporaneidade que defendem que o universo foi criado. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Já descarta todas as religiões orientais que são panteístas, que acreditam que Deus e o universo é a mesma coisa, eles defendem que o universo é eterno. Então, a ciência está do lado das religiões monoteístas nesse ponto. E o que faz uma diferença do cristianismo para as outras religiões? Jesus. Jesus é o que define o cristianismo como uma religião verdadeira. Aí tu disse, mas fora da Bíblia, onde há autores que podem corroborar com a fonte sobre a ressurreição. Ana, o Novo Testamento são 27 livros considerados históricos. Você pode não acreditar em tudo que está na Bíblia, no Novo Testamento especificamente, mas são 27 escritos separados que depois foram juntados e são fontes históricas. E o Novo Testamento é o livro antigo mais bem documentado da história, por número de cópias, e foi escrito, a primeira cópia que a gente tem hoje foi escrito mais perto do original. Então, assim, tá acabando, tem 10 segundos. Eu acredito que eu mostrei que a existência de Deus é mais plausível que a não existência. 5 minutos. Certo, vencer meu cronômetro aqui. Então, a primeira coisa que você falou ali sobre o Big Bang e o ateísmo. O Big Bang ele foi proposto por um padre católico, então o Big Bang ele não tem nada a ver com o ateísmo, até porque, como você disse, existem muitos cristãos que acreditam na evolução, e no Big Bang, e na verdade, esses cristãos são até a maioria dos cristãos, porque cristãos que são defensores do design inteligente do criacionismo, eu acredito que sejam uma minoria. E o darwinismo, ele por si só também não tem nada a ver com o ateísmo, até porque Darwin era cristão, e porque é um preceito científico que independe de religião. Você vai ver pessoas que defendem o darwinismo dentre várias religiões dentro da ciência, porque é a teoria mais bem aceita para explicar, e não é darwinismo, inclusive o nome é seleção natural, né? A seleção natural é a teoria mais bem aceita que a gente tem para explicar o fenômeno do surgimento das espécies e da cladogênese em si. Deus, como algo fora do tempo, também não é necessário para explicar o surgimento do universo e nem o acontecimento do Big Bang. Você não precisa da existência de nada fora do tempo para explicar o surgimento do tempo, então não é necessário. E isso vale também para a questão de Deus para explicar a energia escura, para explicar a evolução. Você não precisa da existência de algum Deus para explicar essas coisas. Essas coisas elas são autoexplicáveis e não precisam de nenhuma causa ali metafísica para isso. Então, daí entra na mesma questão do dragão na garagem, que diferença faz esse Deus existir ou não, sendo que não é necessário para explicar nenhum fenômeno. Em relação à não inteligência criar a inteligência nada mais é do que sinapses neurais, que são fenômenos químicos que acontecem no cérebro. E não existem só em seres humanos, né? Praticamente todos os seres vivos com um sistema nervoso têm algum nível de inteligência. E a única coisa que difere no ser humano é que a gente tem toda uma trajetória histórica que permitiu que a gente criasse
interações muito mais complexas, mas que outros primatas também poderiam ter. Então, outros primatas conseguem se comunicar por libras também, por exemplo, e conseguem elaborar falas bastante complexas, o que mostra que, na verdade, a inteligência não é algo específico do ser humano. E a não inteligência, na verdade, é uma separação muito difícil de fazer, porque é um fenômeno químico, a inteligência é um fenômeno químico, assim como o surgimento da vida a partir da não-vida, né, o surgimento da vida a partir de aminoácidos, também é um fenômeno no qual a não-vida cria vida, e a gente é feito de moléculas, a gente é feito de ligações químicas, que, em última instância, são matérias que não são vivas. Então, eu não vejo nada de problema nisso daí. Em relação à moralidade objetiva, eu disse que não tem nenhuma sociedade que, se você for ver todas as sociedades do mundo, não tem nada que esteja comum entre elas em relação de moral. Você só vai achar diferenças, não vai achar semelhanças entre nenhuma delas, basicamente. Porque são milhões de morais diferentes. E por isso que eu defendo que não existe nenhuma moral objetiva, mas isso não significa que, por exemplo, estuprar seja errado só por causa da lei. Estuprar é errado porque a gente entende como sociedade que isso é eticamente abominável, né? Que isso é um comportamento antissocial. E aí a gente usa da ética para balizar a lei e usa da lei para balizar o comportamento. Então a gente consegue defender o que é certo ou errado através de estudos de ética, através de entendimentos sociais, e que não precisa de nenhum Deus para isso, até porque se você for de acordo com a moral da Bíblia é muito diferente da nossa moral hoje em dia, e eu acho que algumas coisas são até muito difíceis de serem defendidas hoje em dia. Em relação ao ser humano ter um valor objetivo, ele de fato não tem um valor objetivo maior que os outros animais, esse valor é dado pela nossa sociedade, então, para a nossa sociedade, um ser humano é muito mais importante do que qualquer outro animal, e eu concordo com isso, e essa é a visão da nossa sociedade. E praticamente de qualquer outra sociedade, porque isso é algo até biológico, toda espécie vai valorizar mais a si mesma do que outras espécies. Em relação a outras religiões não serem criacionistas, basicamente, quase todas as religiões têm ideias de criação do universo. Você vai ver mitos de criação no Egito, vai ver mitos de criação na religião grega, vai ver na religião nórdica, isso não é algo específico do cristianismo. Inclusive, por mais que você possa dizer que alguns desses mitos de criação sejam absurdos, o mito de criação da Bíblia ele também não é muito diferente desses daí. Em relação ao Novo Testamento ser uma fonte histórica, ele evidentemente é uma fonte histórica, da mesma forma que, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia também são fontes históricas, e que os gregos acreditavam que realmente aconteceu. Mas nem por isso você vai acreditar que realmente existiu um Aquiles, que foi mergulhado, e que só o calcanhar era vulnerável, ou que Odisseu viajou durante 20 anos ali no mar Mediterrâneo, enfrentou Cíclope, enfrentou um monte ali que foi até o Hades, enfim. Esses textos também são documentos históricos, mas eles dizem mais respeito à cultura daquele povo do que qualquer outra coisa. E por mais que exista uma evidência histórica de alguma coisa no Novo Testamento, nem tudo ali é evidenciado, e uma dessas coisas é a ressurreição de Jesus, que não tem evidências fora da Bíblia. E eu vou parar por aqui. Bom, beleza. Só mandar aqui um abraço aí para todo mundo que está assistindo, inclusive para minha mãe que está assistindo lá, ela está perguntando que hora que eu vou começar o debate. Eles falaram que eu sou só o mediador. Mas vamos lá, pessoal. Agora temos 3 minutos, Lucas, para as considerações finais. 3 minutos, não é 5, Adriano? Porque 3 porque ele quer reduzir, porque a gente já entrou tarde, né? Tá, beleza. Então, realmente, eu só vou dar uma recapitulada, então, porque considerações finais, basicamente, é recapitular aquilo que foi feito aqui no debate. Eu trouxe, então, alguns argumentos, trouxe argumentos de Tomás de Aquino, tudo que se move tem que ser movido por algo, não pode existir uma sequência infinita de coisas, então tem que existir um primeiro movimento em tudo. Aristóteles já trabalhava com isso, até que Aquino usa muito de Aristóteles, e isso realmente está longe de ser refutado. Isso é um argumento que nos dá uma conclusão lógica da necessidade de um ser, não chame de Deus, mas de um ser que realmente colocou tudo em movimento e não foi movimentado por nada e nem por ninguém. O argumento cosmológico, usando o Big Bang, novamente, o Big Bang, claro que ele é crido tanto por cristãos quanto por ateus, mas enfim, o que eu quero dizer e quis mostrar no debate aqui é que ele é melhor explicado por um ser que fez a matéria, o tempo e o espaço, do que simplesmente ter surgido ao acaso, através do nada. Realmente, se tirar Deus da explicação, nada mais é plausível. Acredito que um ser necessário, que a gente intui logicamente, é muito mais plausível. A questão da moralidade, ela chegou a tratar brevemente, né, que todas as sociedades têm morais relativas, diferentes e tal, uma da outra. Eu quero dizer que, na verdade, tem muito mais semelhanças do que a gente imagina. Por exemplo, no Japão, eles cumprimentam assim, baixando o tronco. Aqui no Ocidente a gente estende a mão. Então o valor de cumprimentar é algo que a gente vê universal, mas a maneira como a gente cumprimenta é que muda de cultura para cultura. Então muitas vezes a gente olhando de relance a gente vai achar que cada cultura tem uma moral, mas se a gente olhar com olhos mais atentos a gente vê que o princípio
muitas vezes é o mesmo, mas o modo como é usado, esse princípio é diferente. Tu falou de mitos da criação, que até os gregos, egípcios têm. Na verdade, muito que tem, principalmente na Grécia, que eu conheço um pouco mais, são mitos, assim, que explicam os deuses, mas os deuses vindo através de matéria, sabe? Então, uma criação ex nihilo, que tu encontra na Bíblia judaica, no primeiro versículo, é algo praticamente difícil de encontrar em outra sociedade. Então, tirando o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, a gente vê que não há muito por aí que mostra a existência de um universo a partir do nada. Realmente, o cristianismo oferece isso. Agora, sobre o último argumento, que é o argumento da ressurreição, ficou intacto. Os historiadores realmente reconhecem que houve algo extraordinário para fazer com que os apóstolos e primeiros discípulos estiveram dispostos a morrer pela crença que eles tinham. Isso a ressurreição explica. Eles viram Jesus ressuscitado. Então, terminou meus 3 minutos. Ok. Iona, você. Certo, vamos lá. Então, recapitulando aqui, em relação a essa questão da causa primeira, esse argumento de São Tomás de Aquino, ele já foi questionado diversas vezes, e eu diria até que ele foi refutado, e sim, evidentemente, que tem relação com Aristóteles, porque a filosofia de São Tomás de Aquino bebia muito da filosofia aristotélica, mas que isso entra em conflito direto com a ciência e com a filosofia moderna, como a gente conhece. E, como eu falei, isso entra naquela questão do Deus das lacunas, porque se a gente não conseguiria supostamente explicar o surgimento do tempo, se a gente não conseguiria supostamente explicar a origem da consciência, então Deus seria uma explicação. Não, isso é Deus das lacunas, da mesma forma como os egípcios não poderiam explicar a eclipse e explicariam de forma religiosa, hoje a gente consegue explicar. Isso é a definição de Deus das lacunas. E não tem por que ser exatamente o Deus cristão. Em relação à moral objetiva, como eu disse, só existem diferenças entre as sociedades, e obviamente uma coisa em comum entre duas sociedades você vai achar, mas entre todas as sociedades você não vai achar nada em comum a todas. Em relação ao valor de complementar, por exemplo, você mesmo levantou que existem diferenças, cada um vê o valor de complementar de forma diferente, assim como todos veem o valor da vida de forma diferente, todos veem o valor das posses de forma diferente, todos veem o valor da dignidade sexual de forma diferente. Em relação a religiões que defendem uma criação ex nihilo, né, que venha do nada, basicamente todos os mitos de criação são assim, então o mito de criação grego, o mito de criação egípcio também defende a existência de deuses que vêm de um local vazio, que vem de uma escuridão vazia, o que é comum basicamente a todos os mitos de criação, ou quase todos os mitos de criação. Em relação à última coisa sobre a ressurreição de Jesus, que teria ficado intacta, né, eu pedi aqui fontes históricas dessa ressurreição, além da fonte bíblica, né, fontes de pessoas que seriam de fora dessa narrativa. Por exemplo, você falou que romanos viram a ressurreição de Jesus, que pessoas que não acreditavam, eu pedi por essas fontes, mas não foi fornecido aqui. Então, eu coloco novamente isso na navalha de Ockham, de acordo com a qual a explicação mais plausível é aquela que exige menos premissas, e se Deus não é necessário para explicar nada no universo, se tudo é explicado pela ciência, ou pode ser explicado pela ciência, então a existência de Deus ela não é necessária para explicar nada, e a existência de Deus não parece plausível, já que qualquer coisa no universo pode ser explicada de outras formas que não dependa de algo sobrenatural. E só restam 30 segundos, então quero agradecer a vocês todos pela presença, quero agradecer ao Lucas por aceitar debater comigo, pelo nosso mediador aqui, por todos que estão assistindo, e eu fico por aqui, obrigado. Tá ok, beleza, obrigado aí pela sua fala. Então, pessoal, agora seria o momento das perguntas. Mas só que eu não sei aqui, ninguém perguntou nada, então a gente vai passar essa etapa, né? Ninguém quis perguntar nada, mas tudo bem. Então vamos fazer para a próxima etapa, que seria, na verdade, perguntas, né? Perguntas e respostas. Então vamos começar pelo Lucas. Lucas, eu modifiquei todos os horários aqui, porque a gente começou muito atrasado, e eu tenho um compromisso às 21 horas, né? Então vamos para 2 minutos para você fazer a pergunta, e a Ana responde em 3 minutos. Acho que está o tempo bom. Você pode 3 minutos para você responder, 2 minutos para perguntar e 3 para responder. Acho que é o tempo suficiente, né? Então, Lucas, pode começar. Então, Lucas, pode perguntar, Lucas. Beleza. Bom, eu tenho 2 minutos, então. Eu também gostaria de agradecer ao Ana, ao Ebenilson novamente. Eu acredito que foi um debate respeitoso, com certeza, um debate respeitoso, e eu prezo por isso, por essa troca de ideias, e não
ataques pessoais, que nem a gente vê muito na internet ali. Bem, como eu tenho 2 minutos, eu vou usar esses 2 minutos agora, brevemente, também para falar de outras coisas. Ela disse que pediu para mim outras fontes além da Bíblia. Eu disse que não há porque o Novo Testamento são várias fontes históricas, mas Flávio de Joséfo, Tácito, Suetônio e outros, romanos, enfim, já também falaram sobre Jesus. Você tem o Google aí, então vocês que estão nos assistindo podem dar uma pesquisada, que existem fontes também além da Bíblia, mas os 27 livros do Novo Testamento já são muitas fontes, porque praticamente tu não tem tantas fontes assim falando de outro personagem histórico. Por isso que eu disse que há muitas razões para acreditar que o Novo Testamento é o documento mais bem atestado da história. Mas, enfim, então, o tempo é curto, está quase acabando aqui. Eu gostaria de perguntar para o Ana, então, com base, então, em tudo que a gente falou aqui, que eu procurei demonstrar através dos argumentos cosmológicos, de Aquino, argumento moral, o argumento da ressurreição, que realmente tem que ser explicado aquilo que aconteceu no século I. O que te faria ser um ateísta, no sentido de acreditar em um Deus criador, diante dessas complexidades que a gente vê? Basicamente, posso usar até a palavra milagre, né? Porque se tudo isso surgiu ao acaso, evoluiu de uma maneira aleatória, sem um ser inteligente, olha, é um milagre a gente estar aqui conversando usando a internet que a gente criou, sabe? Então, o que te faria crer, então, em um Deus, em um engenheiro cósmico que nos projetou? Ana, 3 minutos. O que me faria crer em coisas metafísicas, em coisas para além do mundo físico, seria caso tivessem fenômenos bem documentados, que não pudessem ser explicados de acordo com nenhuma lógica científica, que só pudessem ser explicados de forma sobrenatural. Isso seria o que me faria crer. E até agora não vi nada nesse sentido. Só coisas que não são tão bem documentadas ou que podem ser muito bem explicadas por coisas terrenas. O que me faria acreditar num Deus cristão, especificamente, no Deus judaico cristão, no Deus da Bíblia, seria caso tivesse alguma coisa ali na Bíblia, por aquela sociedade, né, por aquelas sociedades que escreveram a Bíblia, que aquela sociedade não tivesse como conhecer. E não dessa forma vaga, como uma causa primeira, ou como uma criação que vem ex nihilo, mas uma coisa específica mesmo, que não pudesse ser explicada de forma nenhuma, porque isso é comum a quase todos os mitos de criação. Coisas como, por exemplo, eles descreverem um ser vivo que vivia nas Américas, com quem eles não tinham contato, ou descrição de outros planetas, descrição de outras galáxias, mas não tem nada assim. Então, até lembro de uma vez que eu conversei com um colega que era evangélico, e eu perguntei para ele assim, você acredita que pode existir vida em outros planetas? Ele disse que não, porque se existisse, Deus teria falado sobre isso na Bíblia, e Deus não falou. Mas o que eu penso assim então por que Deus não falou sobre a existência de outros planetas na Bíblia? Na Bíblia você não vai encontrar nada sobre a existência de outros planetas, de um universo inteiro, de outros continentes. O mundo é realmente aquilo ali que se via, tanto que você vai ver uma descrição ali do firmamento, das águas de cima e das águas de baixo. Então, uma descrição muito baseada no que aquele povo conhecia naquela época, o que para mim só reforça a ideia de que aquilo foi baseado nos conhecimentos da população que escreveu aquilo, do que em alguma revelação divina ou coisa do tipo. E sobre a historicidade do Novo Testamento, de fato, são muitos livros, mas são coisas que não versam sobre a mesma questão. Não estou falando da existência de Jesus aqui, mas sim de Jesus como algum ser místico, alguma pessoa com poderes divinos ou que ressuscitou. E isso, essa defesa do Jesus como um Deus, você só vai, ou de Jesus como alguém com poderes sobrenaturais, você só vai encontrar em textos cristãos, e você não vai encontrar romanos falando sobre isso. Você vai encontrar romanos falando de Jesus como uma pessoa mesmo, que vivia na região ali da Judéia, que vivia na região da Palestina romana, mas você não vai encontrar nenhuma descrição ali sobre Jesus como esse ser com poderes sobrenaturais. Eu vou parar o meu tempo por aqui. Ok. Lucas, tem 12 minutos para você questionar a pergunta dela. Lucas. Beleza, obrigado pela resposta. Bom, ela disse que se visse algo sobrenatural, ela acreditaria. Eu gostaria de deixar aqui uma frase de Blaise Pascal. Deus deu sinais suficientes para aqueles que o procuram sinceramente, mas não tanto a ponto de forçar a fé àqueles que não querem ver. Então, eu entendo que Deus se revelou de maneira já extraordinária, que nem eu dei o exemplo do olho humano, a complexidade do olho humano. Certo escritor um dia escreveu que não precisava ter o dedo, se só tivesse a unha aqui na criação, ele já acreditaria em um criador, porque a unha já é demasiado complexo para mostrar que houve uma criação, houve alguém que projetou. Então, a gente é muito mais complexo que um carro,
que uma casa, se um carro e uma casa precisaram de um engenheiro, quanto mais o corpo humano, quanto mais o universo. Então, ela disse também que se a Bíblia falasse algo diferente dos outros textos e tal, a Bíblia fala da criação ex nihilo, que tu pode fazer umas consultas particulares. Uma criação ex nihilo tu não vai encontrar em outro registro antigo, tanto grego quanto egípcio, da forma como a Bíblia apresenta já no primeiro versículo. A Bíblia, ela tem muitas profecias que se cumpriram, que também é um indício da sua veracidade. As próprias profecias que afirmavam que viria Jesus, não com o nome Jesus, enfim, mas Jesus cumpriu muitas profecias do Antigo Testamento que falavam do Messias, e Jesus cumpriu cabalmente centenas delas. Ela disse que não vai encontrar um Jesus sobrenatural em outros registros. Eu quero dizer que eles afirmavam que havia seguidores de um tal de Cristo. Só que a religião cristã começou com a crença no sobrenatural, na ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição não haveria o cristianismo. Pronto, né? Ok. Iana, aí você faz a pergunta para Lucas e ele vai te responder. Aí depois você retorna. 2 minutos para fazer a pergunta. Essa questão ex nihilo você vai achar assim, em outras religiões. Na religião egípcia você vai achar o deus Ra, que criou a existência da luz, e que a partir da luz ele criou a noite e criou o dia, e que depois ele criou a terra e criou as águas, então tem até uma semelhança bem grande aí. Então você vai achar essa questão ex nihilo em outras religiões sim, até porque na religião helenística você vai achar, por exemplo, o deus Urano, que foi pai de todos os outros deuses, e que a partir de então surgiu o deus do céu, surgiu o deus do submundo, surgiu o deus da terra, surgiu o deus dos mares, que foram os filhos de Urano. Então, sim, essa questão ex nihilo existe em diversas outras religiões, e quanto a Jesus ter cumprido as profecias do Velho Testamento, daí, isso é uma outra história, mas que, enfim, pode ser explicado porque, por exemplo, Jesus conhecia as profecias, Jesus conhecia o Velho Testamento, e tem até uma certa variabilidade para você dizer o que foi cumprido e o que não foi cumprido. E eu queria perguntar, então, nesse tempo, sobre a questão da plausibilidade. Qual que é o critério que você utiliza para você definir o quanto que uma crença religiosa, uma crença em algo sobrenatural, ela é plausível ou não? O que torna ela sendo mais plausível ou menos plausível? E como que você elenca isso em relação a fenômenos que são descobertos pela ciência? Como que você elenca essas crenças espirituais, as crenças religiosas, como mais ou menos plausíveis dentre fenômenos físicos que são explicados pela ciência, e em relação a fenômenos religiosos que podem ser explicados por outras crenças que não a crença cristã? E eu quero também perguntar aqui, já que ainda tem mais tempo, o que poderia fazer você deixar de acreditar no Deus cristão? O que poderia fazer você ou mudar de religião para uma outra crença, ou você até mesmo se tornar ateu? Lucas. Beleza, obrigado pela pergunta, Ana. Ela quer dizer qual o critério de plausibilidade e tal, enfim. A gente pode usar o critério, como eu já demonstrei em alguns argumentos, da inteligência. A gente encontra inteligência, a gente encontra informação, melhor dizendo, por exemplo, na célula, no DNA. A gente encontra informação, alguns até dizem que se pegar todas as informações que tem no DNA, seria mais do que tem na biblioteca inglesa e a biblioteca britânica, né? Então, realmente, o que é mais plausível? Acreditar que o acaso, como tu bem defendeu em alguns momentos, o acaso, a simples aleatoriedade criou todo esse vasto campo de complexidade, ou que existe um ser necessário que a gente intui racionalmente e que estava por trás disso tudo. Então, eu entendo que a plausibilidade, ela cai para a inteligência. Então, eu acredito que um ser inteligente criou inteligência. Um ser imaterial criou matéria. Um ser que estava fora do tempo criou o tempo. Isso é intuitivo. Na verdade, a crença ateísta é uma crença contra-intuitiva. A crença em Deus é tão intuitiva que praticamente todas as civilizações que já pisaram na Terra são intuitivas nesse sentido de acreditarem em deuses, acreditarem muitas vezes não num Deus que criou tudo, mas um Deus que explicava fenômenos da natureza. Quem não olha um pôr do sol e fica pasmado com a beleza daquilo, sabe? Então, alguém fez aquilo, né? E sobre sair da fé, é 2 minutos ou 3 minutos que eu tenho para responder, Benedito? Eu não lembro. É 3, beleza. Então, a gente vê que só no século XX foi se descobrir evidências do Big Bang, mas a Bíblia, no primeiro versículo, já falava que o universo tinha tido um início. Então, a Bíblia já estava certa antes mesmo de uma evidência científica para tal. Agora, usar meu minuto final sobre
a fé, o que eu faria, né? O que teria que acontecer para eu realmente abandonar a minha fé? A resposta é simples. Se acharem os usuários de Jesus, ou se acharem fontes do primeiro século, porque os livros do Novo Testamento foram escritos no primeiro século, que afirmem que foi tudo um embuste, foi um embuste dos cristãos que forjaram a ressurreição de Jesus. E é difícil de acreditar, porque o que eles ganharam com isso, né? Eles foram mortos. E a gente tem registros fora da Bíblia também da morte de muitos apóstolos. Então, o que eles ganharam inventando a ressurreição? Então, se fosse encontrar fontes do século I que mostrassem que as narrativas do Novo Testamento não são verdadeiras, aí talvez eu pensaria, meu Deus, eu acho que pode ser que exista um Deus, mas não o Deus da Bíblia. Mas enquanto não aconteceu, eu sou um cristão realmente com orgulho e não preciso abandonar a razão por causa disso. Iona, 12 minutos. Eu queria referenciar a primeira questão que você falou do olho, não sei se por causa disso, mas que seria aquela ideia da complexidade redutiva do olho humano. Por exemplo, que meio olho não serviria para nada. Sendo que, na verdade, a complexidade do olho é muito bem explicada por outros fenômenos. Então, você tem, por exemplo, na anêmona, que ela cria o olho como uma cavidade que diferencia somente a intensidade luminosa. Isso seria um meio olho. E a partir daí, então, o olho começa a evoluir a ponto de chegar no nosso olho, em outros olhos, inclusive, são muito melhores que o nosso. Que, por exemplo, você vê uma águia que ela consegue, inclusive, enxergar a distâncias muito maiores que a nossa, que consegue enxergar tons de infravermelho, tons de ultravioleta que a gente não consegue enxergar. Então, o olho humano ele é até um pouco abaixo da complexidade de diversos outros olhos que a gente vê no reino animal, o que também entra em diversas outras complexidades que nós, assim, como ser vivo, não temos tanta complexidade em termos de corpo físico quanto outros animais, mas a gente tem, de fato, um intelecto que é muito mais complexo do que outros animais, e que eu também não vejo, porque esse ser que ele é imaterial e criou matéria, que ele é fora do tempo, que o tempo não pode ser um ser sem inteligência que criou inteligência. Me parece que tem uma contradição aí quando você aceita esse ser que vem de fora, que criou algo que está dentro, mas quando se fala de inteligência, precisa ser um ser inteligente para criar inteligência. E eu não vejo essa complexidade redutiva que não possa ser explicada de outra forma, tanto que, assim, são 3,5 bilhões de anos para você chegar no ser humano, sendo que desses 3,5 bilhões de anos no qual existe vida na Terra, mais de 2 bilhões foram só vida no celular, e até chegar no ser humano, o ser humano tem 300 mil anos, dentro de 3,5 bilhões de anos, isso não é praticamente nada. Então, eu não vejo como que precisaria de tanto tempo para chegar no ser humano, e que isso representaria de algo extraordinário. O ser humano existe há 300 mil anos, os dinossauros existiram durante 60 milhões de anos, então parece que talvez isso poderia ter sido criado por dinossauros, e não por ser humano, pensando nessa lógica. Ok, pessoal, eu creio que temos agora só mais 5 minutos a 10 minutos para a gente ter uma... Na verdade, agora vai ser um diálogo aberto, né, entre todos aqui, entre os dois debatedores e comigo. Então, eu vou fazer algumas perguntazinhas e eu vou fazer para o Ana primeiro, né, depois eu faço para o Lucas. Ana, como vai ser agora um debate aberto, né, então, o primeiro ponto. Você acredita que Jesus nunca existiu ou só rejeita os aspectos sobrenaturais atribuídos a ele? Eu só rejeito os aspectos sobrenaturais. Eu, sinceramente, não tenho tanta leitura histórica sobre Jesus para saber se ele existiu ou não. Eu acho que é mais provável, mais plausível que ele tenha existido, porque, de fato, a gente tem muitas evidências históricas, que inclusive são de fora da Bíblia, para que Jesus tenha existido. Mas eu não acredito que ele tenha operado milagres ou tenha feito qualquer coisa sobrenatural, porque, como eu falei, todas as evidências disso estão dentro da Bíblia. Ok. Para o Lucas. Lucas, você acredita tanto na existência de Jesus como o sobrenatural dele? Então, qual a evidência que você nos traz para a gente aqui sobre isso? Sobre a sua existência e sobre os seus aspectos sobrenaturais? Beleza. A existência, propriamente dita, é porque existem muitos relatos que falam de Cristo, tanto no Novo Testamento quanto fora do Novo Testamento. Agora, sobre acreditar nos milagres dele, é porque foram registrados em um período extremamente curto. Pense bem, para que haja o início de uma mitologia, precisa de muito tempo, muitas vezes séculos, para surgir o mito. Porque o mito ele surge quando as pessoas que estão em volta do personagem real já morreram, muitas vezes até os filhos dessas pessoas já morreram, para não poder desmentir a história. Só que o Novo Testamento, os evangelhos, o primeiro evangelho de Marcos foi escrito aproximadamente 20 a 30 depois de Cristo. As cartas de Paulo são ainda mais antigas que os evangelhos. Paulo já afirmava sobre a própria ressurreição, que é o maior milagre de todos, em 1 Coríntios capítulo 15, que foi escrito
ali 20 e pouquinhos anos depois de Cristo. 1 Tessalonicenses foi escrito na década de 40. Então, assim, os escritos do Novo Testamento que falam sobre os milagres de Jesus foram escritos num período onde as testemunhas oculares estavam vivas. Lucas, no início do seu evangelho, diz: olha, coube a mim fazer uma investigação detalhada dos fatos que ocorreram. Lucas escreveu ali no máximo 30 anos depois de Cristo. E mesmo se tivesse sido escrito 40 anos depois, ainda assim seria um tempo muito breve para se fazer a invenção de mitologias. Então, realmente, a gente vê que Jesus ele foi um ser ímpar na história, porque pessoas afirmaram que ele voltou a viver, pessoas afirmaram que ele fez milagres, e pessoas escreveram isso em poucas décadas depois. Lembrando que eles escreveram em cima de uma tradição oral que já acontecia. E aí depois eles precisaram, então, colocar no papel para não se perder essa história. Ok. Iona, eu ouvi muito o seu debate, você falou na questão da existência de Deus e sempre levou mais pela questão física, né? Mas a gente sabe que não existe conhecimento, não serve muito apenas ao conhecimento científico. Existe conhecimento filosófico, que é muito anterior à ciência. Então, como é que você lida com essa questão? Se, na verdade, você, para não acreditar em Deus, você colocaria somente a questão da ciência em si, desconsiderando os outros conhecimentos? Existem 4 áreas do conhecimento, né, que são o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e o senso comum. O senso comum, eu acredito que seja útil para o conhecimento, enfim, para a vivência prática, mas que não é útil para a formação de conhecimento em si. Você não vai formar uma teoria de conhecimento baseada em senso comum. Já a ciência e a filosofia, elas são bastante úteis e têm áreas diferentes, né? Quando você fala, por exemplo, em falsibilidade, isso mexe com metodologia científica, mas a metodologia científica em si é uma área da filosofia e não da ciência. É uma filosofia da ciência. Então, quando você estuda, por exemplo, ética, quando você estuda moral, quando você estuda estética, isso são áreas da filosofia e não da ciência em si. Então, eu acho que os dois são bem necessários. A religião também é um tipo de conhecimento que está presente na história humana desde o surgimento da escrita, muito provavelmente bem antes disso. A gente tem evidências de religiões antes até da escrita em si, só que eu acho que isso diz mais respeito a fenômenos psicológicos, fenômenos biopsicossociais, na verdade, como se chama, que inclusive são experienciados em outros animais que são animais não humanos, que vão, inclusive, ter comportamentos religiosos ali, e que isso para mim mostra que é algo que é talvez até inato do ser humano, mas que não diz respeito a uma formação de conhecimento racional, com método, enfim. Tanto que você tem metodologia científica, tem metodologia na filosofia, mas você não tem uma metodologia na religião, além, claro, né, da metodologia de interpretação hermenêutica, enfim, de interpretação de textos religiosos, mas você não tem uma metodologia da religião, porque a religião em si, ela não é uma área de conhecimento que se constrói, assim como a filosofia, como a ciência, de forma que está aberta a questionamento, de forma que está aberta a revisão por pares, a metodologia, a escrita de artigos que vão ser, enfim, a religião ela tem preceitos que não estão abertos a questionamento, como, por exemplo, a ressurreição de Jesus, a existência de um Deus, esse Deus ser todo poderoso, onisciente, onipotente, isso são coisas que não estão abertas a questionamento, senão você vai questionar, você vai a sair da alçada da própria fé. E eu acredito que sim, que você pode balizar certas questões pela ciência e pela filosofia, porque daí elas entram nessa alçada. Quando você fala, por exemplo, de existência, quando você fala de algo que interfere no mundo físico, daí isso, para mim, é a alçada da ciência e pode ser sim, estudado pela ciência. Lucas, Deus, de acordo com a concepção cristã, Deus é um espírito espiritual. Então, portanto, Deus não pode ser submetido a um método científico. Ele não é matéria. Então, como é que você lidar com essa questão? Eu não posso provar Deus através da ciência, porque ele não é uma matéria. E, basicamente, a ciência ela requer experimentos, ela requer dados científicos e métodos e experimentos, né? Então, como é que você vê essa questão? Não posso provar Deus através da ciência. Muito bem. Tudo que tu falou é correto. Não pode ser explicado Deus pela ciência, até porque isso reduziria muito a Deus. Imagina, olha aqui, eu consigo provar Deus pela ciência. Deus está além de tudo e de todos. Os meus argumentos que eu trouxe aqui, Benilton, eles são argumentos que tratam do efeito para a causa. Então, por exemplo, tu olha um carro da GM, um carro da Chevrolet, foi feito na fábrica da Chevrolet, houve um engenheiro que fez. Tu olha a complexidade do olho humano, que não deixa de ser extremamente complexo. Eu estou falando do olho também porque a Ana tinha comentado do olho que não é tão complexo assim, porque a da águia é melhor. É que a águia precisa de olhos melhores. A gente não precisa necessariamente caçar
um animal e tal, enfim. Então, o que eu quero dizer? Fugindo então um pouco do assunto do olho, mas o universo em si, o próprio ajuste fino, que é muito usado por muitos cientistas para mostrar que há muitas complexidades que têm que estarem ajustadas para que haja vida. Isso pressupõe que houve um projetista. Então, você olha um quadro pintado, a Mona Lisa, tu vai pressupor que houve um artista, a saber, Leonardo da Vinci. A criação do mundo, ela vai dizer que houve um projetista, houve um engenheiro, um criador. Mas eu concordo que não vai dizer que é o Deus cristão. Eu concordo. Tanto é que são argumentos cumulativos que eu trouxe. Porque o argumento da ressurreição vai colocar a religião cristã como verdadeira. Então, se tu tirar o argumento da ressurreição e ficar só com os outros, o argumento moral, os outros, o islamismo pode ser verdadeiro. O judaísmo pode ser verdadeiro, entende? Então, Jesus realmente é o que faz toda a diferença para distinguir o cristianismo dessas outras religiões. Então, eu parto da crença de que os efeitos pressupõe que houve uma causa. Então, tu pressupõe que uma bicicleta precisou de alguém para projetar e olhar para a complexidade do universo e achar que, simplesmente surgiu, eu acredito que é colocar o raciocínio desprezar o raciocínio lógico, que pela intuição a gente percebe que houve um criador por trás disso tudo. A questão que você falou da intuição, né? A realidade não é intuitiva. A Terra ser esférica não é uma coisa intuitiva. Você olha o horizonte, ele é reto, de fato. A distância do Sol ser muito mais distante do que a Lua também não é intuitiva. Eles parecem ter mais distância no céu noturno. Os planetas terem muito mais próximos do que as estrelas também não é intuitivo, porque os planetas eles têm um brilho muito semelhante ao das estrelas. Então parece que no final tudo está no mesmo domo. Isso é intuição. A realidade ela não é intuitiva. Eu deixo de fato a pergunta do que seria uma coisa simples. Uma coisa que não precisaria de cientista. Olha, na verdade, isso vai de encontro a tudo que eu estou argumentando. Nem um grão de areia é simples. Olha só, nem um grão de areia. Se o mundo fosse simples, preto no branco, fosse assim em 2D, fosse em 2D um negócio assim, eu ia dizer, cara, não precisa muito de um Deus para isso, não. Mas agora, quando tu vê que uma simples célula que a gente a olho não consegue ver é complexa o bastante, é como se fosse um motor funcionando, aí a gente percebe, meu Deus, a grandiosidade de Deus. Então, cada descoberta científica mostra que Deus estava por trás disso tudo. Se ela fosse mais simples, só um pouquinho, só deixa eu terminar, Ana. Se ela fosse mais simples, como tu disse, realmente reconhece que ela não é simples, se ela fosse mais simples, ela poderia ter surgido de uma maneira aleatória, né, aos tropeços, mas não, a gente percebe que cada célula, cada grão de areia, cada molécula é complexa. Isso mostra que houve um projetista por trás disso tudo. Porque onde há informação, se exige uma fonte da informação. De onde é que veio essa informação? Todo programa de computador teve um programador por trás disso tudo. E o nosso universo é muito mais complexo que um programa de computador. Agora, sobre a intuição, eu concordo contigo que nem tudo é intuitivo. O que é intuitivo é o que muitos chamam de homo religioso. Nós somos, além de homo sapiens, somos homo religioso, um ser religioso. A gente realmente aspira por um criador, ou se não por um criador, por um ser, por algo que está além de nós. Isso é inato ao ser humano e a sociedade, ao longo do tempo, aí, mostram que realmente muitas criavam realmente deuses, assim, porque não aceitavam que a matéria pura e bruta era tudo que existia. Realmente o ser humano tem uma passagem na Bíblia em Eclesiastes que diz que Deus colocou a infinitude, a eternidade no coração do ser humano. Pode ver, a gente está perto da morte, às vezes dá um desespero, porque a gente anseia em viver para sempre, e isso Deus realmente colocou no nosso coração. Gostaria de fazer aqui a pergunta para poder finalizar. Gostaria de fazer pergunta para ambos. Ambos podem responder. Se Deus ele não existe, então de onde vem a razão e a consciência? Se tudo é apenas resultado do acaso e da matéria. Fiona. A consciência, a razão, ela pode ser explicada, como eu falei, por sinapses químicas que acontecem no cérebro. Isso não é nada que é imaterial, isso não é nada que não seja físico. Isso é um processo físico que acontece no cérebro e que ainda não é 100% compreendido, mas que já tem uma compreensão muito maior do que tinha, por exemplo, há 100 anos atrás. E você vai achar essa razão, essa consciência, em diversos outros seres vivos. O ser humano não é o único ser que é consciente e que é autoconsciente. Não é o único ser que tem razão. Você vai achar isso em golfinhos, vai achar isso em elefantes, vai achar isso na maioria dos primatas, principalmente os primatas mais próximos de nós em relação à cadeia evolutiva. Então, eu não vejo o que isso significaria, né? Que golfinhos também têm almas, que um chimpanzé também tem alma. Eu não vejo por esse sentido.
E a consciência é uma coisa que é explicada de forma muito clara pela seleção natural, porque a partir do momento que o ser humano ele não tem grandes vantagens em relação à agilidade, em relação à força física, em relação à ameaça, como, por exemplo, com dentes, com unhas, a forma dele de conseguir sobreviver na savana, de conseguir se tornar uma espécie ali que dominou a região, foi através do uso de ferramentas. Então, quando o ser humano consegue usar a razão para construir uma ferramenta a partir, por exemplo, de um osso, de uma pedra lascada, é a partir daí que o ser humano consegue ter razão, por exemplo, para também conseguir fazer um desenho numa parede, para conseguir contar histórias em tradição oral, para conseguir criar registros escritos, e que a partir daí consegue criar toda uma filosofia e toda uma série de conhecimentos que surgem em cadeia. Nada disso precisa de uma explicação extra natural. Lucas, para a gente encerrar. Beleza. Nós somos seres que, de acordo com a teoria da evolução, a gente está aqui para se adaptar ao ambiente e para sobreviver e também para procriar. Somos, então, máquinas de propagação de DNA. O que eu quero dizer com isso é que, realmente, o uso da razão, isso que a gente está fazendo aqui, é uma inutilidade evolutiva. Realmente, não precisa disso para sobreviver, mas a gente vê que o ser humano ele é distinto do resto das criaturas. Nós fazemos coisas que realmente nenhum outro ser vivo faz. E isso coaduna muito bem com a ideia bíblica de que somos seres à imagem e semelhança de Deus. Somos seres morais, somos seres racionais, somos seres que... Pode falar, Ana. A evolução não é teleológica, não tem um objetivo. Então, se a gente racionalizar aqui, conversar sobre filosofia não atrapalha para a gente ser selecionado e, por exemplo, morrer, isso não vai ser importante. Tanto que, por exemplo, a gente tem elefantes que velam os parentes, que enterram os parentes e choram para os parentes, visitam o local de enterro anos depois da morte. Nada disso tem um sentido evolutivo, mas é uma coisa que acaba acontecendo por causa da complexidade da mente desses seres vivos, inclusive nós. A gente tem 300 mil anos de história humana para chegar no nível que nós estamos agora. Perdão a interrupção. Beleza, tranquilo. Bom, Ana, mas isso não muda o fato de que a evolução ela foi trabalhando com essa ideia de sobreviver e de procriar. E realmente não tira em nada o mérito de que o que a gente está fazendo aqui é uma inutilidade evolutiva, tá? Então, se existem resquícios que os outros animais fazem que parecem com isso que o ser humano faz, eu acredito que é porque Deus, então, decidiu também dar, em certa medida, algo para esses animais que o ser humano tem em amplitude muito mais elevada. Então, a gente não pode comparar o ser humano com nenhum outro animal em nível assim, qualitativo de uma maneira séria. Na verdade, a gente teria que reduzir muito o ser humano para se equiparar a qualquer outro animal. E a gente percebe isso, né? O ser humano é distinto de muitas maneiras, assim. Então, outra coisa, a consciência, só porque o Ebeneto ele falou que tinha compromisso às 9 horas. Sobre a consciência, existe um argumento muito assim forte em prol da existência de Deus, que eu não trabalhei com ele aqui, mas é o argumento da dualidade. Realmente, a consciência parece implicar que a gente não é só feito de matéria. Quando eu tô alegre, eu sinto que eu tô alegre, eu gosto de uma pessoa, não é o meu cérebro que gosta dessa pessoa, sabe? Quando tu reduz tudo ao material, muita coisa fica sem explicação. Então, na ciência, sim, tem muitos dualistas ontológicos, dualistas que trabalham no âmbito da consciência como sendo a consciência algo não material. Aí seria evidência de algo não material, algo que talvez poderíamos chamar de sobrenatural, como alguns chamam. E ela tinha dito, numa das minhas perguntas para ela, que se ela visse algo sobrenatural, acreditaria em Deus. Eu acredito que a consciência, isso que tu está sentindo, que eu não posso sentir por ti, o teu eu, sabe? A tua existência, tu saber que tu é um ser único. Isso é uma das evidências que Deus te deu essa personalidade. Então, assim, só para terminar, eu gostaria de falar para quem está nos assistindo, para quem nos assistirá, leia principalmente o Novo Testamento, comece pelo Novo Testamento, leia o Evangelho de João, de Marcos, e se pergunte, aquilo realmente aconteceu? E eu tenho certeza que isso pode transformar a tua vida como transformou a minha. E Jesus certamente estará de braços abertos para ser o Senhor da tua vida, pois ele, como diz 1 João, Evangelho de João, ele é o Logos, ele era Deus, estava na criação, e quem nós cremos é o Deus encarnado, é o Deus que se fez carne. Então, Deus nos abençoe. Pois é, pessoal. Então, muito obrigado. Muito obrigado ao Lucas. Um pedido também antes? Quer falar? Eu queria deixar um pedido. Eu tenho meu canal, né? Que é o Ciência no Bolso. É onde eu falo sobre ciência, falo sobre ateísmo e um pouco de minhas opiniões sobre sociedade, enfim. E eu deixo a recomendação para quem quiser se inscrever e eu ia pedir para você depois. Assim como eu colocar na descrição do vídeo o link do meu canal.
Pode colocar. Pode Isso colocar. depois a gente vai falar do grupo. Colocar. Obrigado. Então, assim, obrigadão a Ioana pelo debate, o Lucas pelo debate, as pessoas que estão nos assistindo com um debate bastante produtivo, respeitoso. Eu acho que isso é importante. No mundo brasileiro, que a gente vive numa polarização terrível, eu acho que esses níveis de debate são bastante proveitosos. Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo debate.